Olha, já estou recebendo aqui a psicóloga Bianca Lins. Seja bem-vinda, Bianca, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde, pessoal. Sempre é um prazer participar do programa. Curto muito, sou super fã aí. A gente adora te receber, porque você sabe tudo, assim, sobre essa psicologia para a família, para a criançada, né? E hoje o nosso tema é um tema muito importante, que aí, como o Paulo falou, né? As férias já estão quase terminando. Até que dia, mais ou menos, dia 30 de julho, a gente tem as Tem férias? algumas escolas que já retornaram as aulas. Já? Ai, no meu tempo não era assim, não. Era um mês, meu filho, As só voltava escolas em estão... agosto. No meu também. As escolas hoje estão, o retorno estão mais breves, né? Mas ainda tem aulas, ainda tem crianças que ainda não começaram as aulas sim, que ainda dá para aproveitar esse final de semana. Meu primeiro, por exemplo, meu filho, por exemplo, vai só iniciar segunda-feira. Tá Né? aí, então Então, já ainda dá para aproveitando. aproveitar, como você falou, finalzinho de férias e de uma forma não negativa, né? Uhum. Não vamos falar do final das férias de uma forma pesarosa. Muito pelo contrário. Que bom que vamos voltar às aulas, Uhum. né? Como é que Rever os faz, Bianca, amiguinhos. para pensar nisso, né? A gente tá vivendo nesse mundo de que toda criança praticamente quer estar no celular, quer estar no computador. Aí fala assim, tá de férias, a criança quer estar enfurnada em casa, mexendo em videogame, em celular, em computador, não quer nem sair de casa. Como é que os pais podem resolver esse problema, ainda assim que seja nesse finalzinho de férias? Então, fazendo programações, como vocês falaram, programações que vocês possam integrar a família, né? E essas programações possam também integrar alguns colegas que façam com que eles sejam atrativos para que as crianças se motivem a sair de casa e não ficar nesse mundinho, né? Nesse circuito meio que virtual. Então, assim, sugiro, a gente tem filmes infantis aí no ar, tem para meia-idade, né? Meio Uhum. que pré-adolescente também. Então, assim, vamos convidar, vamos passar uma tarde diferente, chamar. Tem jogos de futebol para quem curte, né? Tem aí os times natalenses aí. Então, assim, é importante que você programe e faça com que isso seja interessante para que seu filho ou filha, né, possa comprar a ideia e se motivar. Tem uma coisa, não adianta impor, eu acho isso, né, Bianca? Você tem que fazer com que o seu filho goste o futebol, como você falou, mas tem menino que não gosta, não gosta não de Isso, futebol. Então parte para alguma coisa que ele gosta, pergunta, isso, né? Porque eu acho que exatamente. é pior você levar a criança para uma atividade que ela não goste. Com certeza, o que não entende é o que não curta, né? Então, Uhum. assim, é muito pelo contrário. Na verdade, a prioridade é algo que atrai, que agrade a criança. Então, os pais, eles têm que se ter o principal intuito, é conversar, Uhum. entender e conhecer seus filhos. Né? Não adianta você fazer algo para você. Eu vou para o bar tal porque eu sei que tem uma brinquedoteca. Legal. Mas a brinquedoteca atrai meu filho? Uhum. Ou sou eu que estou querendo ir para o bar tal? Tem que ver o que é melhor Né? para Na ele, né? verdade, quem é o foco do passeio? Uhum. Sou eu ou o meu filho? E os Né? pais têm que... Então, assim, mesmo que possa ser dividido, porque na verdade, muito hoje em dia, dos pais trabalham e não podem tirar férias junto com os filhos. Então, que façamos dividido. O sábado a gente vai ser o dia da família e no domingo é o dia do papai para o jogo de futebol, mesmo que meu filho não curta. Era isso que eu já ia Entendeu? perguntar, Então, né? assim, que a criança ela possa entender que, independente dele ser criança, ele não é só o centro das atenções, existe vontade independente da dele. Era sobre esse assunto que eu ia focar agora, desse período de férias. Dá para os pais que trabalham muito aproveitar os filhos? Porque é complicado, Ah, né? A criança está de férias, mas aí o pai imagina. trabalha de todo jeito e não tem como, Isso. o filho fica ocioso em casa. E aí que ele parte para essas Então, atividades e aí ele fechadas? começa a ficar chateado, né? Começa a ficar entediado, porque imagina, Natal a gente está num clima chuvoso, então as crianças não podem nem descer, de certa forma, para brincar no play, né? Playground. Então, assim, de certa forma, é algo preocupante para que os pais que têm um pouquinho mais de flexibilidade de jornada, eles tirarem um tempinho para fazer uma atividade que possa interagir com eles, seja no sábado, seja no domingo, mas a prioridade que seja é aproveitar esses momentos, porque são curtos. Hoje as férias são muito reduzidas. Então, às vezes a criança passa e nem percebeu que passou. Passou mais tempo dormindo, mais tempo na televisão,
Uhum. E aí ela fica, E o que pô, aproveitou? não fiz nada. Né? Aí você pensa assim, Bianca, mas tem que sair de casa para aproveitar? Não, tem tanta coisa que a gente é da nossa época que pode ser útil até hoje. Tem muito quebra-cabeça que a gente pode desenvolver a parte, né, cognitiva e além do que ser muito interessante. Tem a parte dos jogos mesmo, os virtuais, que eu posso jogar com meu filho, por que não? Né? Então, assim, blocos, brincar de montar, fazer... Meu filho, ele adora Lego, né? Então, assim, eu praticamente estou uma engenheira, né? Então, tem que... É muito complexo, mas, assim, a gente acaba... É uma diversão, porque a gente acaba montando bem diferente do que é o propósito, mas é o que a imaginação dele propõe. Tem tantas coisas disponíveis aí, né, para criançada, Lego. Aí faz uma tarde diferente, bota um Netflix, faz um cinema em casa, entendeu? Chama o vizinho, chama para ir para casa e faz uma pipoca. Um amiguinho da escola, um amigo da né? escola que ele possa estar com saudade, entendeu? Então, assim, eu acho que basta o querer, né? Como você falou, na verdade, as dificuldades, elas podem existir, mas quando a gente realmente quer passar por elas, a gente enfrenta. Legal, Bianca. A gente está dando várias dicas aqui. A gente está conversando sobre esse período de férias, né? Que já está se acabando, mas essas dicas vão servir para dezembro, porque a gente está ainda no meio do ano, né, Bianca? E que dezembro não seja só nas férias, Uhum. né, Luísa? Assim, no final de semana também. As crianças, elas também continuam tendo o lazer e a necessidade desse contato com a família. Porque, assim, não é só o período de férias que a gente precisa ter atenção. E o principal, não é só falando para, assim... as crianças que precisam da atenção da mãe ou não, dos pais separados também. Então, assim, vamos lá fazer cada um a sua vez. As férias são divididas, então as férias elas precisam também ser somadas junto com os pais. Verdade, boa lembrança. Porque hoje é uma grande maioria da realidade, né? Então, assim, a gente cede um pouquinho aqui, a vovó ajuda ali. Então, quem trabalha precisa ter esse apoio do companheiro, de lembrar que é pai e mãe, não deixou de ser. Com certeza. Boa lembrança, viu, Bianca? Agora a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a volta, né, gente? Passou o período de férias, a gente agora vai falar sobre a volta às aulas. Se você tiver alguma dúvida, se você quer interagir com a gente, se seu filho já voltou às aulas, se ele não voltou ainda, ele tá naquela coisa de, resistindo, não quero voltar para a escola, tá tão bom em casa... Manda aqui a sua pergunta, tira sua dúvida com a Bianca Lins, psicóloga, que está falando sobre esse assunto que é interessantíssimo. Às vezes o pessoal acha que é bobagem, né, Bianca? Que não é nada demais e que é supérfluo, mas não é. Isso mexe mesmo com o psicológico da criançada, dos pré-adolescentes. Então, o nosso WhatsApp está passando já na sua tela. A partir de agora, você já pode interagir com a gente no 98105-6955, deixar a sua mensagem. E você também pode interagir com o nosso telefone. Liga que a produção vai passar a sua pergunta ao vivo também, 3234-3422. Então, Bianca, é normal essa ansiedade por parte das crianças nesse período de volta às aulas? Sim. Dependendo da idade, com certeza. Só a gente lembrar um pouquinho do nosso passado, né? É sempre muito quando a gente gosta de rever os amigos, aquela brincadeira. E por mais que as aulas elas representem estudar, tem o lazer também. Tem a parte social, como foi falada no início. Então, assim, tem toda uma parte prazerosa, né? Já para as crianças menores, um pouquinho, é uma nova adaptação. Né? Às vezes é um pouquinho difícil para aquelas crianças que têm o costume de dormir mais, né? E aí de repente a mãe matriculou de manhã e aí vai ter que acordar, então implantar novamente essa rotina de acordar cedo, de ter que ir para a escola e às vezes acordar e ficar desperto para as atividades, isso às vezes logo na primeira semana é um pouquinho difícil, mas para outras não, levam normal. E o principal, eu acho que assim, é nós pais e mães mostrarem o quanto benéfico e o quanto interessante é a volta às aulas. Nunca mostrar do lado negativo, acabou as férias. Não, muito pelo contrário. Nossa, que legal que a gente vai voltar às aulas, vai rever aquele coleguinha que você tanto gosta. Nossa, vai ter tanta atividade legal, vai brincar, vai fazer muita coisa bacana com a tia. Então, assim, é sempre muito importante, principalmente para as crianças pequenas, né? Os adolescentes, eles obviamente já têm a consciência de que é necessário o estudo. É bom você falar sobre isso, porque tem pais que até usam como uma ferramenta de ameaça, vamos dizer assim, né? Tipo, olha, se você não se comportar, se você fizer isso errado, você vai para a escola, né? Nossa, isso é péssimo. Isso é terrível, porque assim, o que a gente deixa para os nossos filhos?
educação, é que ninguém tira, né, o ensino. Então, assim, os filhos, eles têm que entender, as crianças, eles têm que entender que esse é o único caminho que realmente é o mais assertivo da nossa vida, que é o conhecimento. Então, assim, eles têm que ter prazer em ir para a escola. E quem vai passar isso? Nós, pais e mães. Primeiramente, confiando na instituição que você escolheu. Então, assim, muitas mães estão agora muito apreensivas, porque o período em que a gente está é um período de muita chuva, é um período onde tem muita criança doentinha, né, como mais propícia à questão de gripes, né, alergias. Então, assim, eu acho que eu não vou mandar uma criança para a escola, não sei o quê. Eu não sou médico para falar, mas, assim, eu sugiro que evite prolongar demais as férias, né? Por quê? Porque essa rotina, ela é importante, né? A criança, ela precisa da rotina para poder ela se adequar ao dia a dia da vida. Então, assim, reforça na vitamina C, reforça nas frutas, nos sucos naturais, para que a criança possa ter mais imunidade e se adaptar às escolas de forma natural, como qualquer outra. E aquela criança pequenininha, quantos anos? Que vai agora, né? Que tá voltando bebê. Quantos anos? 2? Que já entra 3? Então, não, o meu entrou com 1 ano e 6, na verdade. Hoje tem crianças que vão na creche, né? Tem outras que vão a partir de 1 aninho. O meu entrou com 1 ano e 6 meses, eu vou te falar, foi a melhor coisa que eu poderia ter optado, né? O Davi, ele interagiu muito bem, ele teve uma adaptação fantástica, não tive nenhum problema de doença. Por quê? Porque antes de eu matricular meu filho, eu fiz várias pesquisas, né, nas instituições que eu achava que eu deveria colocar meu filho. Então, eu vi a questão de ar-condicionado, se não tem, como é que é o trato, para poder eu escolher aquela que realmente se adequasse não só ao método que eu queria, pedagógico, como também de vida. Né? Então, assim, o Davi, ele super se adaptou facilmente à escola. E quando a criança não se adapta? Eu fico vendo assim, né? Dá uma dó da mãe, do pai que deixa... No início, minha irmã até mandava os vídeos pro grupo da família, que ele lá chorando e não queria voltar para essa separação para alguns é muito sentida, principalmente para aquelas crianças que têm um apego muito grande, né? No meu caso, eu trabalhava, então para o Davi foi muito mais flexível, muito mais tranquilo. Mas aquela mãe que passa 100% do tempo com a criança, é claro que ele vai sentir como uma perda. Então, você tem que trabalhar muito bem essa questão, como você falou, para que ele entenda que a mamãe vai, mas a mamãe volta. E aí tem as escolas que são mais abertas, no sentido da adaptação, da mãe passar um tempo. Então, ela é feita paulatinamente. A mãe passa 2 horas, aí depois ela vai diminuindo o tempo. Fica lá, não deixa que vai embora, isso, né? Para que ele realmente, a criança realmente sinta segurança de que, eu dispersei um pouquinho, mas quando eu olhei, mamãe está lá, sabe? Ou a vovó, né? Alguém que ele sinta segurança em que realmente represente a família. Outra coisa é levar algo vincular, né? Então, assim, o meu filho tinha um travesseirinho. Então, assim, ele levava o neceirinho, ele chama neceirinho, para a escola, que quando ele se sentia meio que inseguro, ele pegava o travesseirinho e ele se sentia mais tranquilo. Então é legal dar um ursinho de pelúcia, né? Um objeto que ele se sinta tranquilo. Que ele goste, né? Que seja apegado, vamos dizer assim. Que seja apegado. Porque, assim, essas crianças menorzinhas, elas não têm noção de tempo. Então, imagina, 4 horas longe de alguém que é seu familiar, que é de seu cotidiano, todo tempo, é muito longo, é muito distante. Então, assim, é algo muito pesaroso, se não for um atrativo muito grande na escola, né? E a gente tem que lembrar que na escola não é só ele, né? Então, são várias crianças. Por menor que seja a quantidade de crianças, existe o coletivo. Olha, tem uma pergunta aqui da Lúcia, nossa telespectadora lá de Petrópolis. Ela falou assim: dormir com os filhos durante as férias, pode ou não pode? Então, deixar eles dormirem, né, junto com... Então, Lúcia, essa é uma pergunta bem pegadinha, assim. Enquanto psicóloga, a gente eu não indicaria, porque a gente cria uma certa dependência, né, e uma insegurança que não é favorável. Eu faria diferente, assim, hoje é o dia diferente, e aí hoje eles podem vir dormir comigo. Certo? Então, assim, bacana. Agora, rotineiramente, não. Por quê? Porque ele vai sentir uma necessidade de estar sempre com você. E quando você não estiver? Né? Qual é a segurança que ele vai ter de estar no quarto sozinho? Como vai ser essa criança no futuro para ir para casa de um coleguinha?
Daí quando acaba as férias, que tem que voltar àquela rotina, né? A criança não quer mais voltar, quer continuar dormindo isso. ali. E aí a dificuldade que a gente enfrenta, na época que era clínica, a maior dificuldade é tirar as crianças da cama, né? Porque assim, a partir do momento que você coloca a criança para dormir com os pais, tirar é um processo complicado. É pior, né? É pior do que você negar no início, né? Exatamente. Então, assim, acostuma de cedo ele no cantinho dele, até porque, assim, é saudável que cada um entenda que ele é uma pessoa e eu sou outra. Não é uma extensão, né, de você, é um outro ser. Tem uma perguntinha aqui, ó. Boa tarde, adoro esse programa. Silvana Sil, um beijo, lá do bairro Nordeste. Ela falou, gostaria de saber onde a psicóloga atende, se ela só atende crianças. Silvana? Silvana, agradeço a pergunta, mas eu não estou mais atendendo na clínica. Eu sou hoje focada na área organizacional e tenho um blog, né? Chama Bebê Usa, onde eu partilho, né, Instagram, @bebeusa, onde eu partilho um pouco das nossas dicas e do nosso dia a dia enquanto mãe e enquanto psicóloga. Nossa, eu adoro. E é porque eu nem sou mãe, nem tô perto de ser, eu acho, mas eu vejo tantos perfis legais, amigas, pessoas conhecidas, né, que engravidaram. Esse ano muita gente ficou grávida, muita gente teve bebê, né? Eu acho ótimo. Pois Maternidade é a melhor coisa do mundo. E várias colegas blogueiras. Muito melhores. E eu vejo como a pessoa muda. É a melhor coisa do mundo. E ela compartilha aquilo, porque já que você trabalha com essa ferramenta, né? E outras mães comentam, eu vejo muito essa interação de mães de primeira viagem, que não sabem. Por isso que a gente também traz aqui para o nosso programa, ela tem o portal, ela tem o Instagram, né? @bebeusa, que você pode ir lá ver dicas com a Bianca. E aqui também, né? A gente abre esse espaço para vocês, mamães de primeira, segunda, terceira, quarta viagem, para tirar dúvidas também. E aí, deixa eu só fazer a última perguntinha, que eu acho que o nosso tempo já está bem corrido, mas para saber quando muda de escola, Bianca, o que faz? Então, uma adaptação nova, né? Nova adaptação, tudo novo, né? Amiguinhos. Então, exatamente. E aí, a mesma motivação, tá? Eu sou bem aquela que a gente tem que sempre trabalhar a motivação, dizer o lado sempre positivo. Você, mãe de primeira viagem, dessa primeira história, porque o meu, desde 1 ano e 6 meses até agora, ele estava numa escola só. E aí, segunda-feira, ele vai para a nova escola. Eita. Então, aí eu estou vivendo esse mesmo dilema. Depois eu conto como foi. E aí, depois você vem aqui e conta, né? Então, na verdade, eu venho trabalhando as férias todas com o Davi, dizendo exatamente isso. Levei ele lá para conhecer, fiz o processo de adaptação, passou uma semana indo para a escola, para ver se realmente ele se adaptava, porque no ano anterior ele chorou muito, teve muita dificuldade, então respeitei a vontade dele. Quando foi esse ano, ele já estava um pouquinho mais maduro, então ele teve uma outra adaptação. E o principal é mostrar para a criança que você confia nessa escola, e que essa escola é legal, que essa escola tem atrativos que vai ser diferente da outra, não menos nem pior, mas que assim vai ser muito bacana a gente se permitir a conhecer novos colegas, conhecer novas situações. Olha, que bacana que essa escola tem uma coisa diferente, que a outra não tinha. Então, assim, isso que é legal da gente passar para os nossos filhos, a segurança e a tranquilidade. Quanto mais ansiosa você tiver, mais ansioso ele vai estar. E é difícil, né? Não ser super protetora, mas tem que cuidar nesse lado, quem ama, né? cuida, mas a gente precisa entender, eu sou adepta muito, assim, da questão de que a gente precisa trazer para o nosso filho a questão da independência. Então, assim, porque o mundo é muito, né, muito voraz, então a gente precisa fazer com que eles se sintam seguros, mesmo sem você estar por perto. Então, assim, ele é capaz, como você falou. Então, eu sempre digo, você é capaz, você vai lá. Entendeu? Então, assim, vai ser super bacana, vai ser super legal, novos amigos, novos desafios, um parque grande, então agora você já é grande, então assim... É bom falar coisas positivas para a criança também, gente. Criança não pode ser tratado que nem uma pessoa que não entende nada. Entende até muito mais do que você imagina. Então, sempre tratar assim, como uma pessoa que E sabe a gente conversa, por exemplo... Férias, você falou em férias. Eu não tive férias. Então, teve dia que meu filho foi para o trabalho comigo.
E não foi um dia, foram alguns dias. E aí eu cheguei para o Davi e falei, olha, Davi, a mamãe não tem com quem deixar. Ele estava doentinho, não podia ir para a colônia de férias. Eu falei, você vai ter que ir comigo, porque a mamãe precisa trabalhar. Então, assim, sempre abrir a verdade. Os nossos filhos não é porque criança ele não entende nada, muito pelo contrário, ele entende sim. Só é você falar de forma compreensível e de forma verdadeira. Ok. Bianca, tem mais uma perguntinha para a gente encerrar? Oi, boa tarde, sou separada e o pai da minha filha fica de pegar ela e não vem. Como eu faço para recompensar as férias? Nossa, essa é uma realidade muito doída, muito sofrida e que você não passa sozinha, tá? Eu posso te garantir isso. Então, o que a gente faz? A gente tende a super proteger de uma forma muito dolorida para a mãe. Ver essa parte aí é complicado. Mas, assim, o que eu posso te dizer é que você tente, de toda forma, tratar com o teu ex-marido, né? Ou teu companheiro, não sei, mostrando para ele a importância que tem dele tratar a paternidade como ela deve ser tratada, né? Não é porque separou que vai deixar de lado a questão do filho ou da tua filha, né? A importância é a mesma. Então, assim, vai ter momentos em que ele vai sair no sábado e você sai no domingo, reveza, né? Mas, assim, se esforça. Todos os dois precisam se esforçar. Afinal de contas, os filhos não pediram para nascer. Mas o casal, com certeza, ou programou ou são adultos o suficiente para querer tê-los. Verdade, né? Tá aí. Boas dicas. Bianca Lins, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, psicóloga, esclarecendo dúvidas de mamães, papais, de todo mundo, né, que está passando aí por esse processo, porque tem muitas fases, a criançada, aí vem aí a pré-adolescência, adolescência, enfim, então é sempre bom você estar tratando com seus filhos de frente, conversando abertamente, como você falou, os pais juntos também, para que seja uma relação linda, saudável, né, e que tenha um futuro brilhante, que a criança depende disso também, dessa educação, dessa conversa, é o espelho, né? Para que ela também tenha um futuro lindo pela frente. Obrigada, tá? Obrigada eu mais uma vez por estar por aqui e espero que tenha ajudado aí algumas mamães. Ajudou com certeza. Se vocês quiserem saber mais informações, tirar alguma dúvida com a Bianca, tem o Instagram, como ela falou, @bbeusa. Isso. Obrigada. Exatamente. Tchau, Obrigada, Bianca. tchau. Bom, a gente volta já já com muito mais Você Feliz. Não sai daí.